Como vocês podem ver, foi implementado aqui no Proteus uma calculadora. No entanto, essa calculadora ela só soma, tá certo? Então eu poderia chamá-la de circuito somador. O objetivo desse projeto é auxiliar o aluno na disciplina de sistemas digitais, onde esse pode conhecer, né, alguns componentes como somadores básicos, né, encoders, flip-flops, portas lógicas, entre outros componentes. Perceba que, evidentemente, seria mais interessante montar uma calculadora simplesmente através de um microcontrolador, né? No entanto, como eu já havia dito, o objetivo dessa disciplina é simplesmente fazer com que o aluno, né, tenha um maior aprendizado, desbravando, né, todos esses componentes eletrônicos que nós vamos mostrar superficialmente aqui agora. Então, primeiramente, eu vou dar um zoom para que a gente possa tá vendo, né, os componentes. E aqui a gente pode observar que a gente tem um encoder, e esse encoder ele é responsável, ele tem aqui 10 entradas e 4 saídas. Então ele vai transformar, né, os nossos números decimais em números binários. Então perceba que nessa primeira entrada eu tenho aqui o meu, a gente chama de Logic Toggle, né? E o que é que ele faz? Ele, quando a gente pressiona esse botão, eu preciso ligar o Proteus primeiro, né? Então quando a gente pressiona esse botão, perceba que ele transforma, né, essa primeira entrada, que isso aqui seria o teclado da máquina, né, da calculadora. Então nesse teclado essa seria a tecla 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, certo? Então perceba que esse encoder ele faz, é um circuito, né, de portas lógicas que faz a conversão, né, do meu sinal decimal para binário. Então aqui é o meu 1, ele transforma para binário, o meu 2, né, o meu 3, o meu 4 e assim vai. Então esse aqui é o nosso encoder. Mais perto dele nós temos aqui um registrador, na verdade 2 registradores, né, porque nós estamos trabalhando aqui com 2 números, um somador apenas de 2 números, bastante simplificado. E aqui esse registrador ele simplesmente registra, né, esses números que eu coloquei aqui para que eles não possam ser perdidos, porque se você quer somar, por exemplo, 2 mais 3, então você precisa primeiramente apertar o 2, né, esse 2 ele tem que ser registrado, tá certo? Depois você vai fazer uma soma com 3, certo? Então você vai apertar o 3 e você vai somar o 2 mais 3. Então você precisa registrar, né? E é isso que esses registradores fazem. Ele acaba jogando no barramento principal, né, que essa calculadora ela possui um barramento também, por incrível que pareça, certo? E esse barramento principal ele está ligado à parte de soma, né, que aqui nós temos 2 somadores, certo? Podemos ver aqui mais de perto, né? Esses aqui são circuitos somadores, tá certo? E aqui eu tenho esse somador do meu lado direito e eu tenho o meu somador do lado esquerdo, tá certo? Perceba que aqui eu tenho vários buffers, né, para que ele possa conectar o meu somador aos barramentos, certo? Aqui eu tenho mais alguns registradores. Eu já falei que eu não vou explicar exatamente como foi feito o circuito, certo? Mas porque esse circuito ele deu bastante trabalho, mas é só para que o aluno tenha uma ideia, né, e possa estar implementando a sua própria calculadora, certo? A partir só dessa ideia bastante superficial. Perceba que aqui nós temos uma parte interessante, bastante interessante, certo? Que isso aqui, na verdade, são vários flip-flops, certo? E esses flip-flops, como você pode estar vendo aqui, a gente tem o nosso clock, certo? E o que é que acontece? Esses flip-flops, eles são responsáveis por comandos, certo? Esse pequeno somador, ele muito se assemelha
eu diria assim, uma unidade lógica aritmética, né, onde essa unidade lógica aritmética seja bastante simples, tá certo? Então esse primeiro flip-flop, a gente sabe que a partir do momento que os flip-flops ele vai recebendo esse clock, né, ele vai alternando primeiro e vai jogando, né, aqui nas suas entradas, nas suas saídas, perdão, B1, B2, B3, B4 e B5, os valores de 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. E assim a gente vai podendo cada vez, né, acionar por exemplo, o B1 é acionado, depois o B2 é acionado, depois o B3 é acionado, depois o B4 é acionado e o B5 é acionado, né? Então, quando a gente aciona o B1, né, e perceba que se ele está ligado aqui no clock, isso é automaticamente, aqui a gente colocou jogar do visor no barramento, né? Então nós temos um número aqui no visor, como vocês podem ver, e aí ele joga do visor no barramento, tá certo? O meu segundo aqui, ele libera do barramento para os somadores, certo? Então perceba que o número, por exemplo, o 45, ele vai estar aqui no barramento e depois ele vai liberar do barramento para os somadores, tá certo? E o terceiro, ele vai liberar o barramento e prende o outro, libera o da direita debaixo do somador. Na verdade não estou conseguindo nem ler direito. Libera um barramento e prende o outro, né? Porque aqui a gente tem no caso um barramento só, mas esse outro que eu me refiro é esse barramento aqui, porque eu não coloquei bastante detalhado, né? Como eu falei, é apenas uma visão superficial. E aqui a gente tem, né, gravar no registrador dos somadores, colocar no barramento principal, gravar no registrador do visor e assim vai. E aqui finalizar o processo, só mesmo para que o aluno tenha uma ideia, tá certo? Aqui tem, né, esse mini circuito, tem o valor lógico 0, na saída é apenas um circuitozinho que eu tive que colocar aqui com as portas lógicas para que pudesse dar certo, né, aqui o processo. Perceba que aqui a gente tem alguns buffers também, certo? Mas aqui a gente tem um circuito que ele transforma um número em binário, certo, para o meu visor aqui. Então esse circuito aqui também, ele é o 4511, né? Ele é um decoder aqui, tá certo? Então se viu o número 4, por exemplo, ele coloca aqui, nesse caso veio o número 5, ele colocou o 5 aqui. E aqui veio o número 4, ele colocou o 4 aqui. Aqui em cima, o botão, né, quando é apertado, ele tem aqui flip-flop que seta o primeiro flip-flop depois do clock, segura o sinal até ser resetado. Então existe aquele mesmo processo, né, de A1, A2 e A3, e esse A1, A2 e A3 faz coisas específicas aqui que eu não vou entrar em detalhe. E por fim, vamos ver se realmente o nosso circuito ele está funcionando, tá certo? Então nós vamos colocar o Prodeus aqui para rodar, e eu vou só encostar mais um pouco aqui, e perceba que se eu clicar aqui, né, perceba que o número 1 ele é simplesmente gravado, né, no nosso visor aqui. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, mais, tá certo? E eu vou colocar um mais 2, por exemplo, certo? Então quando eu apertar o mais aqui, ele já vai me dar o resultado de 1 mais 2, que é 3, e eu vou simplesmente colocar mais 1, por exemplo, certo? Então 3 mais 1, eu vou apertar o mais, eu não preciso nem utilizar o igual, caso eu queira utilizar o igual, eu posso estar utilizando também. 4, então 4 mais 3, né, seria 7. Então mais, eu vou colocar aqui um número maior agora, vou colocar 22, com 7 mais 22 seria 29, né? Perceba que apareceu aqui, mais eu vou colocar aqui 2, eu vou colocar mais 33, tá certo? E ele vai indo, tá certo? É claro que ele não vai suportar o número maior do que 99, evidentemente, certo? Então eu vou só colocar aqui 62, né, mais o 2 aqui, certo? Então ele aparece o 2 aqui, quando eu posso apertar igual também, e ele vai ir para 64. Eu espero que vocês
gostaram desse circuito, certo? Isso aqui nada mais é do que um projeto no Proteus que a gente faz para a questão mais didática, né? Veja como esse circuito ficou bastante grande e eu espero que vocês tenham pelo menos uma motivação, né, para fazer um projeto de um circuito somador ou até uma calculadora inteira aí no Proteus, explorando, né, desbravando todos esses componentes, né, que a gente estuda, né, como somadores, registradores, encoders, decoders, certo? E por aí vai. Se você gostou, dá um like, né? Dá um joinha, compartilha aí, tá certo? E até a próxima.